Agora vamos falar de um personagem muito importante nessa história, Mauro Cid. A delação dele é o start dessa investigação da Polícia Federal, porque traz a ela mais substância. A gente está vendo que não é só isso. A PF foi lá, com base na delação de Mauro Cid, foi em busca de provas, mensagens, encontros, reuniões, vídeos. Mas agora a Polícia Federal está apurando se Mauro Cid omitiu informações, porque se ele omitiu informações, ele pode perder os benefícios da delação, porque na regra da delação premiada é assim, você não pode esconder nada. Quem tem essas informações agora é Jussara Soares. Oi, Jussara. É isso, Raquel. A Polícia Federal está apurando se Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, se ele omitiu alguma informação à Polícia Federal. Lembrando que ele fez esse acordo de delação premiada e aí ele, com esse compromisso, teria ali a obrigação de entregar todas as informações. Diante do avançar das investigações, Raquel, a Polícia Federal tem investigado se houve ali lacunas no que Cid disse aos investigadores. Pois bem, o Mauro Cid, ele vai prestar um novo depoimento à Polícia Federal. E, se comprovado que ele deixou de dar informações, omitiu trechos e informações importantes, ele pode perder esse acordo de delação premiada. Então, isso está em jogo ainda. É um desdobramento, a gente não tem ainda a data que Mauro Cid vai prestar um novo depoimento. Segundo eu apurei, desde que ele fez o acordo de delação premiada lá em setembro, ele não prestou novos depoimentos e Cid está preocupado. Ontem, quando essa operação toda veio a público, Raquel, fui conversar com alguns interlocutores de Cid, ele se preocupou, foi um dia tenso por ali, ele já tem ali algumas situações ali que ele rechaçou. Ele aparece ali nesse documento, dos 6 núcleos apontados pela Polícia Federal, ele aparece participando como 4. Em 5 deles, ele é citado como um integrante importante. O que Cid rechaça? Diz ali que essa investigação o coloca como um grande mentor ali, o elo que fez esse plano golpista avançar. E isso, segundo minha apuração, ele rechaça. Mas tem um outro ponto importante. Pelo que eu apurei, o Cid diz que não contou à Polícia Federal sobre o teor dessas mensagens que ele trocou com esses militares que também foram alvo da operação ontem. Então, esse possivelmente é um trecho que ele será chamado novamente para prestar esclarecimentos à Polícia Federal, que aí, como eu contei aqui, a Polícia Federal está checando se houve omissão dessas informações. E caso isso fique comprovado, o acordo dele pode ser cancelado. Bem, Raquel, queria contar uma outra história aqui também. Era isso que eu queria trazer, Jussara, porque você fez uma operação super importante na manhã de hoje, que pode complicar ainda mais a vida desse personagem que vocês estão assistindo aqui do meu lado e da Jussara Soares, Mauro Cid. Mauro Cid tinha acesso ao vídeo dessa reunião, estava no computador dele, né? Ou quando ele entregou para a PF, ele apagou. Ele acessou o vídeo dessa reunião depois da operação? Quanto isso complica a vida dele? Raquel, e o que acontece? Mauro Cid teve ali todos os seus equipamentos apreendidos pela Polícia Federal. Porém, ele, como quem tem ali hoje um celular, um computador, tem ali o serviço de nuvem, onde os conteúdos podem ser armazenados. Segundo minha apuração, quando o conteúdo da operação, o relatório da Polícia Federal, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que permitiu essa operação, veio a público, Mauro Cid justificou ali que não se lembrava dessa reunião e acessou essa nuvem para verificar o conteúdo dessa reunião. Isso foi uma apuração que eu fiz pela manhã, com pessoas próximas a Mauro Cid. Essa é a versão dele, justificando por que ele acessou esse conteúdo, né? Esse conteúdo da reunião. Ele dizia que não se lembrava dos trechos destacados pela Polícia Federal e que depois veio a público ali nessa decisão de Alexandre de Moraes. É uma situação muito complicada, isso também vai ser
apurado, Raquel. Fato é que a situação do Cid, a delação do Cid ajudou a embasar toda essa apuração, o avançar dessas investigações, mas agora ele vai ter que voltar a dar novas explicações. Por que ele acessou esse vídeo, né, dessa reunião, né? E também sobre essas eventuais omissões, né, e lacunas que foram deixadas aí na delação dele. Agora, parceira, e mata a minha curiosidade, por que ele gravou essa reunião? Raquel, eu fui perguntar para os ex-integrantes ali do governo Bolsonaro. Eu falei, gente, vocês já tinham vivido ali aquela reunião, né, de 22 de abril de 2020, sim, quando muito constrangedora, exato, naquela que o ex-ministro Sérgio Moro acusa Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Aquilo já foi uma confusão. A gente, nossa, não parei de trabalhar aquele dia e aí depois levantar o sigilo desse vídeo, foi aquela confusão. E eu me lembro que na época, Raquel, tinha ali uma determinação, não vamos mais gravar as reuniões, tinha ali um temor. Só que aí a gente vê novamente essas reuniões gravadas, por exemplo, essa do dia 5 de julho de 2022, em que tudo isso veio à tona agora. O que me falaram? Olha, Jussara, o Mauro Cid acabava gravando todas as reuniões. Ele colocava um tripé. Essa imagem que a gente está vendo aí, Raquel, tem ali que tem o Bolsonaro. Ali, diante de Bolsonaro, tinha um tripé. Eu conversei com algumas pessoas que estavam nessa reunião aí. E tanto que nessa imagem, aí em algum momento dá para ver o Cid passando, ele passa na frente ali dessa câmera. E aí o que eles me contam é que o Cid sempre gravou. Olha ele aí passando. Ele que operava, era um celular que ele colocava ali e gravava. Aí eu falei, mas por que ele gravava todas as reuniões? Porque o Cid achava que poderia ter ali algum trecho que ele poderia divulgar para os apoiadores, colocar nas redes sociais e assim ele ia gravando. E aí se chega nessa situação de hoje. Segundo, isso não era incomum, tá? Eu fui perguntar, mas gravaram só essa especificamente? E aqui, pessoas que estavam nessa reunião e participaram de outras reuniões, era uma prática de Mauro Cid gravar. E outra coisa, ele nessa apuração que eu fiz de manhã sobre esses vídeos que ele, enfim, esse vídeo especificamente, ele dizia se tratar de um vídeo oficial, que não era para uso pessoal dele, mas que ele gravava. Bem, como ele pode até dizer que não era ele que operava, mas ele está muito próximo ali. E a gente que cobria também o governo Bolsonaro, via Cid sempre com o seu celular em riste, acompanhando Bolsonaro. Gente, quase inacreditável. Obrigada, Jussara Soares, por toda essa apuração em torno desse personagem que a gente tem que ficar de olho.